Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Continuem orando por mim, pela minha recuperação da cirurgia. Nossa expectativa é no Senhor. O Senhor é um Deus poderoso que atende às orações dos seus filhos. Vamos abrir no Salmo 93. Vamos estar salmodiando. Salmo 93, um pequeno salmo. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor. Os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Até aqui. Que salmo bonito. Vamos abrir o nosso texto base, livro do Apocalipse, capítulo 19. Nosso texto base vai começar no versículo 6. Apocalipse 19, versículo 6 diz assim: E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo pela minha vida e pedindo pela vida dos meus irmãos, que o Senhor venha nos dando discernimento, sabedoria e aprendizado das tuas verdades, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Recapitulando, passamos pelo julgamento das taças, Apocalipse 15, 16. Dentro do julgamento das taças, eles finalizam com a preparação para a batalha do Armagedon e com Deus se lembrando da Babilônia. No 17, a Babilônia religiosa, representada pela prostituta, é derrubada. No capítulo 18, a Babilônia comercial, econômica, política, também é derrubada, mostrando os dois aspectos de Babilônia. No 19, a gente percebe a glorificação do céu. Nós temos os 4 aleluias. Os únicos 4 aleluias do Novo Testamento estão no capítulo 19 do Apocalipse. Inclusive a palavra aleluia é curiosa. Para ter o sentido dela, seria louvado seja Jah, que é o diminutivo de Jeová. Porém, em nenhuma tradução bíblica, talvez haja alguma exceção, mas em geral, não se traduz aleluia. Se você pegar uma Bíblia em qualquer idioma, vai estar lá, aleluia. É um termo extremamente específico. E aqui é um louvor a Deus para quê? Pelos seus juízos, por aquilo que ele está fazendo, pelo acerto de contas com a humanidade rebelde, pela punição do pecado, entendeu? Pelo vingar do sangue dos inocentes, dos mártires, dos filhos de Deus. Por tudo isso existe muito júbilo no céu. E o texto começa no capítulo 6, com a voz de uma grande multidão, e com a voz de muitas águas, e com a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Quem é a esposa do Cordeiro? A igreja. Como ela chegou até aqui? Arrebatada. Lembra que eu ensinei que antes de Deus derramar sua ira, ele retira a igreja? Lógico que lembrando que como a 7ª trombeta é muito ampla, nós não sabemos exatamente em que ponto das taças que a igreja vai ser retirada.
O que nós sabemos é que a igreja é resgatada antes de ser derramada a ira. E aí o que acontece? Ao se encontrar com Jesus, acontece a preparação das bodas do Cordeiro. Essa parte aqui da Bíblia está diretamente ligada, quer ver que interessante? Vamos abrir Apocalipse 11. Olha que interessante como estão ligadas as duas partes. Apocalipse 11, 17, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para serem julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. Primeira informação que fecha: Jesus reina naquele ponto. Nós sabemos hoje que Jesus reina no céu. Porém, entendemos que ao retornar à terra, Jesus vai estabelecer aqui na terra o seu reino de paz e justiça. Então nós temos que compreender essa diferença. Que outra informação que cruza aqui? A ira sobre as nações. O que nós vimos? Apocalipse 15, 16, 17 e 18. A ira sobre as nações. E aí o que nós vemos aqui no versículo 18? Galardão aos profetas, teus servos e aos santos. E aqui existe muita discussão. Como que Jesus vai dar o galardão? Tem dois textos da Bíblia que são específicos. Vamos abrir 2 Coríntios capítulo 5. Nós sabemos a maneira que vai ser. Só não sabemos exatamente o ponto. 2 Coríntios 5, versículo 10. Diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O que está falando aqui? Paulo está dizendo que os cristãos têm que comparecer ante o tribunal de Cristo. Como eu sei que são os cristãos? Porque aqui alguns podem dizer que são os ímpios junto. Existe uma linha da igreja que acredita que só vai ter um julgamento e coloca todas as citações de julgamento num só, que é o que se chama de maneira popular de juízo final, como se fosse um julgamento universal. Mas qual o problema aqui? Existem versículos da Bíblia que dizem o seguinte, que quem está no Senhor não entra em julgamento. Entendeu? Ele passou da morte para a vida. E aqui tem a questão de fazer por meio do corpo. O que é o corpo aqui? Primeiramente, o corpo físico, mas também pode estar se referindo ao corpo de Cristo, a igreja. E como que eu sei isso? Na Epístola aos Coríntios anterior, 1 Coríntios 3, vamos abrir. 1 Coríntios 3. Eu tenho mais algumas informações interessantes. 1 Coríntios 3, versículo 10. Diz assim: e segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio, arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus. Qual é a entidade no mundo que o fundamento é Jesus? Igreja. A igreja. Então Paulo aqui está falando da igreja. Aí é o que ele fala. Ele, como sábio edificador, colocou o fundamento e outras pessoas continuaram a obra.
Mas olha o que ele continua falando. Versículo 12. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício, o que é o edifício? A igreja, pedras vivas. Está lá em Efésios, o edifício. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. E a verdade do dia declarará que dia que aqui, o dia do Senhor. Então eu já tenho a época do tribunal de Cristo, o dia do Senhor. Aí o que acontece? Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Vamos parar aqui. Olha que interessante. Aqui dá o sentido primeiro de corpo, igreja. Mas ele termina falando do templo do Espírito Santo, que somos nós. Da mesma maneira que 2 Coríntios 5. Mas ele mostra o quê? Que existe o fundamento, que é pedras preciosas de ouro, e existe o fundamento que queima, que é madeira, feno e palha. Alguém que não edifica segundo a verdade de Cristo, a obra dele vai queimar. Ele vai ter um prejuízo. Qual o prejuízo? Não vai ter galardão. Porém, vai ser salvo. Por que ele vai ser salvo? Porque a obra da salvação é de Deus. Então aqui nós identificamos, não, vai haver um tribunal de Cristo. Quando ele vai acontecer? No dia do Senhor. O dia o declarará. Opa, bacana. Quando que deve acontecer isso? Vamos voltar lá em Apocalipse 19 e vamos reler o texto. Apocalipse 19. Nós já lemos no capítulo 11 que quando vier a ira de Deus, quando Deus estiver reinando, chegou a hora dele dar o galardão. Aí você ajunta os dois textos. O galardão está em 1 Coríntios. Deus tem que ter derramado o juízo e tem que estar reinando. Já vimos o juízo. Apocalipse do 15 ao 19, ao 18. Deus já reina. Apocalipse 11 e 19. Então vai acontecer esse tribunal provavelmente aqui, nas bodas do Cordeiro. Quando for começar a festa das bodas do Cordeiro, as nossas obras como crente e as nossas obras na igreja vão ser julgadas por Cristo. E uns vão ter galardão. Outros, a obra vai queimar, não vai ficar nada, mas vai ser salvo, vai participar das bodas. Vai estar no milênio com Jesus, na eternidade. E vai passar como se fosse pelo fogo. Então, quando eu olho com cuidado a posição dos textos, fica bem claro. Agora, em nenhum ponto do texto aqui fala, vou reler, estou no 21, aí fica difícil, né? Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e damos-lhe glória, porque vindo é o julgamento de Cristo. É isso que está escrito? Não, é bodas do Cordeiro. E já sua esposa se aprontou. Então, aqui eu deduzo que o julgamento tem que acontecer em algum ponto aqui, por causa da associação dos outros textos. 1 Apocalipse 11 e 1 e 2 Coríntios. É bem clara a associação. E por que a gente crê que não é nas bodas? Porque bodas é uma festa, e festa não é lugar de sofrer detrimento. Festa é lugar de festejar. E esse povo aqui, olha, eles estão com uma grande multidão dando glórias a Deus e aleluia. Então o que nós entendemos? Que o tribunal de Cristo deve acontecer por aqui.
assim que a igreja é arrebatada, quando ela chega lá no céu, Deus está executando sua ira, ao mesmo tempo está acontecendo o tribunal de Cristo. Porém, pode ser que quando a pessoa morra, ela já sofre o julgamento das suas obras. Vai ter teólogo que vai falar isso. Porém, Paulo parece, no texto de Coríntios, que está dando uma noção de todos nós juntos. Quando você lê o texto, parece que existem características do texto mostrando que a igreja, de maneira coletiva, vai passar. Mas eu tenho que entender o que é o mais importante. Eu tenho que entender que eu vou responder para Jesus como eu vivo. O que eu faço. A maneira que eu faço as coisas. Na igreja e na minha vida. Não vai passar batido. Amém? Amém. Então vamos continuar mais um pouquinho. Vamos lá, versículo 8. E foi-lhe dado que vestisse linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Veja, Romanos 8, do 28 ao 30, fala que Deus nos justificou. Então, independente da obra da pessoa queimar ou não, ela é justificada em Cristo. Então, quem nos dá esse linho fino para vestir é Jesus. Na Epístola das Igrejas, se não me engano, o capítulo 3, 4 e o 3, 14, também fala de vestir de linho fino. Ao vencedor. Quem é que é vencedor? Aquele que está em Cristo. Em Cristo nós estamos justificados. Então é importante você frisar o seguinte, que esse linho fino é a obra de Jesus. Ele nos justifica. Porém, num equilíbrio santo, eu vou responder para Deus das minhas obras. Amém? Amém. Aí vamos ler o versículo 9. Deixa eu tomar um gole de água. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Veja que interessante, o apóstolo experimentado, já idoso, em intimidade com Jesus, virou para adorar o anjo. Ficou tão bobo com a imagem. Como diz o pastor Rômulo, ficou tão abestado que virou, perdeu a noção e adorar o anjo. Aí o anjo chegou e falou, não faça tal coisa, sou conservo teu. Adora a Deus. Porque o espírito de profecia aponta para Jesus. Aqui eu tenho uma informação interessante. E olha que barato, tem uma passagem em Lucas que Jesus confirma isso. Quer ver? Eu marquei aqui. Lucas capítulo 24. Vamos lá no Evangelho de Lucas. Lucas 24, versículo 44. Qual é a passagem aqui? É quando Jesus aparece no caminho de Emaús. Tinham dois irmãos viajando, Jesus se aproxima do lado deles, de uma forma que eles não identificaram que é Jesus. Jesus caminha com eles, explica a Escritura e depois come com eles. Quando ele vai partir o pão e dar graças, eles reconhecem que é Jesus. Mas o texto diz assim, Lucas 24, 44, e disse-lhes, são essas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem a Escritura, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações,
começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. O que Jesus fala? Ele explicou o Pentateuco, os livros poéticos, o Salmo e os livros proféticos, mostrando que eles testificavam nele. E eles já tiveram entendimento das Escrituras. O anjo do Apocalipse confirma isso. O espírito de profecia aponta para Cristo. Isso é um sinal extremamente importante. Extremamente importante. Mas não bastasse isso, no mesmo versículo 9, fala da ceia das bodas do Cordeiro. E o próprio Evangelho de Lucas tem uma parábola falando sobre essa ceia. Quer ver? Vamos voltar 2 capítulos? Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Jesus está na ceia. Aqui é o pôr do sol da terça-feira, dia 14 de Nissan, no calendário judaico daquele ano. E Jesus vai ser preso nessa noite. Só que ao pôr do sol eles vêm para a ceia. E aí Jesus vem com o seguinte diálogo, versículo 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Quando Jesus vai cear de novo conosco? Nas bodas do Cordeiro. Interessante, né? A Escritura se encaixa. E aí o texto vai mais longe, versículo 28. Olha que interessante. Como eu participo das bodas? E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teu irmão, a teus irmãos. Até aqui. O que Jesus está falando? Que os apóstolos iam se assentar em tronos, iam julgar as 12 tribos de Israel. Quando ele viesse no reino dele. Quando que é isso? Apocalipse 19. A Escritura toda se encaixa. Inclusive aqui eu li a parte em que Satanás pediu para peneirar Pedro. Mas Jesus intercede por ele. Entendeu? Vamos retornar no Apocalipse 19. Eu achei muito legal essa conexão. Às vezes, algumas explicações parecem um pouco mais complicadas, porque você precisa fazer uma conexão de textos. Mas se você fizer a conexão de texto, ler com calma, não inventar coisa na passagem, você consegue enxergar direitinho as coisas. É por isso que a igreja precisa do ministério dos mestres. Por isso que todo pastor tem que ser mestre. Todo pastor tem que ser apto a ensinar, e ensinar com competência. Eu posso ter dentro da igreja mestres que não são pastores. Mas em hipótese alguma eu posso ter pastores que não são mestres. Aí bagunça tudo. Amém? Então vamos continuar nossa leitura. Apocalipse 19. Deixa eu puxar outro trecho. Vamos lá. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e os que estavam sentados sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça tinha muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo.
e estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome do qual se chama é a Palavra de Deus. Até aqui, veja, esse sangue nas vestes é sangue do juízo. Tem gente que quer dizer que é o sangue da cruz. Não a ideia, que a ideia é de um vinhateiro que vai pisar o lagar das uvas, e ao pisar o lagar das uvas, o suco de uva esfirra na veste. Só que aqui no caso é o sangue. Por quê? Porque aqui na verdade nós temos dois banquetes. O primeiro banquete é para os salvos, que é uma festa. O segundo banquete, que chamam de Batalha do Armagedon, na verdade é o massacre do Armagedon. Por isso que a roupa de Jesus está suja de sangue. O capítulo 14 encerra mostrando a vindima, que pisa o lagar por 1.600 estádios. Lembram que dá 350 quilômetros, que é a medida de Israel. E aí você tem direitinho isso. O que acontece mais aqui? Essa passagem do cavalo branco se repete em Apocalipse 6. Vamos abrir rapidinho. Apocalipse 6. Aí o espertinho vai falar: já sei, pastor. Versículo 2, o cavalo branco do Evangelho. Sim, versículo 2. Só que tem uma outra passagem envolvida aqui, que o capítulo 6 me mostra, que é confirmação de tudo que o 19 está falando. Quer ver? Apocalipse 6, versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira lança de seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Como funciona isso? Gente, o Apocalipse tem quadros. Lá atrás eu expliquei para vocês que a história se resume entre o primeiro selo e o segundo selo, o sétimo selo. Expliquei para vocês que quando o sexto selo é aberto, Baal, já era, Jesus está voltando. Esse era um quadro. Aí eu tenho um parêntese no Apocalipse 7, onde a igreja é selada, que vai passar pela tribulação, 144 mil, e onde aparece a primeira cena da igreja sendo arrebatada. Passa-se toda a história, eu vejo o que foi falado aqui, o sol escurecendo, as ilhas fugindo do lugar, o terremoto, o saraiva, eu vi tudo isso se repetindo em vários textos, dentro das trombetas, dentro das taças. Alguns até encaixam o seguinte: a quarta trombeta, o sol escurece. Na quinta são soltos demônios, na sexta demônios matam um terço da terra. E aí eles fazem associação também com o quinta taça, onde o reino da besta fica em trevas. E aí acontece ali a queda da Babilônia e a preparação da batalha do Armagedon. Pode ser que todos esses fatos se aconteçam dentro de uma sequência? Pode. Mas nós não temos certeza. Agora o que eu tenho que lembrar é o seguinte: quando o sétimo selo é aberto, é como um arquivo zipado. E várias coisas acontecem juntas e a gente não tem muita certeza do tempo lá dentro. O que a gente sabe é que o sétimo selo apresenta as 7 trombetas e as 7 trombetas apresentam as 7 taças. Pode ser que alguns eventos se repitam. Pode, principalmente o quê? Os terremotos, nós vimos junto. As cenas da volta de Jesus, nós vimos junto.
E provavelmente o sol escurecer e a lua não dar luz. Por quê? Porque existe uma narrativa de Jesus fora do livro que cita os mesmos eventos. Quer ver que barato? Vamos lá, Mateus capítulo 24. São mais duas cenas que eu tenho desse resumo do Apocalipse. E olha como os quadros se repetem. Mateus 24, versículo 5, diz assim: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que eu tenho aqui? Os terremotos do Apocalipse, as guerras dos selos, as pestes dos selos, a peste da trombeta, a guerra do Armagedon. Que mais eu tenho aqui? Eu tenho a perseguição da igreja, os mártires, que está no Apocalipse 6, e está no Apocalipse 13, e está no Apocalipse 14. O anticristo guerreando contra os mártires. Então eu percebo os quadros, é mais ou menos como se fosse assim. Eu tenho quadros, cada quadro me dá uma ênfase da volta de Jesus. E quando eu somo todos esses quadros, eu tenho um quadro geral. E quer ver que interessante? Separei mais 3 versículos. Apocalipse 24, 27. Diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias, é um ditado popular. Tipo, cor de burro quando foge, aonde a fumaça, fogo. Então o que Jesus está falando aqui? Vai ter um sinal claro nos céus. Como relâmpago, visível. Visível. Ah, pastor, mas a Escritura fala que Jesus viria como um ladrão. Ele falou, sim, ele vem como um ladrão para o mundo. Não para a igreja, porque 1 Tessalonicenses 5 fala, vós não sois da noite. 1 Tessalonicenses 5 ele fala, virá como um ladrão no dia do Senhor. Mas ele fala na sequência, portanto vigiai, porque vós sois do dia. Então Jesus mostra que você vai estar vendo tudo acontecer e vai estar pronto. Pronto por quê? Porque você vai estar diante do Senhor. Agora o do mundo vai estar blasfemando contra Deus. Só que aqui eu tenho a informação que vai ter um sinal claro. Talvez essa seja a razão que o anticristo vai usar para juntar o exército da terra contra Jesus. Aí entra uma opinião pessoal. É muito estranho a quantidade de filmes que fala de invasões de extraterrestres. E filmes que a gente vê onde os extraterrestres provocam pestes, doenças e desastres naturais. Pode ser que o mundo está sendo preparado na cabeça dele para uma invasão dessas extraterrestres. Quando verem o sinal da vinda do Filho do Homem, o mundo em caos, vai ser muito fácil o anticristo convencer. Gente, isso é uma opinião pessoal, não é bíblica.
Porque a maldade do homem não precisa desse argumento, mas é uma, sabe, aquela coisa de opinião pessoal que às vezes a gente coloca no meio da palavra, eu acho que é bem plausível. Só que aí Jesus continua a narrativa, veja que interessante, versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o que é? Princípio das dores de parto, selos, trombetas, taças, aflição daqueles dias. O que ele fala? O sol escurecerá, ó o sexto selo. A lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem no céu, com poder e grande glória. O que tem aqui? Daniel 7 e Apocalipse 14. A ceifa e a vindima. Jesus vem no céu ali. Percebe a Bíblia se encaixando? E aí, versículo 31, e ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, e com os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Até aqui. O que eu quero mostrar para você? O Apocalipse tem várias fotos do fim do mundo. Cabe a você lê-las, interpretá-las e somar as informações. Você não pode contrapor as suas informações. Porque ele é colocado, veja, Mateus foi escrito em torno da década de 60. As epístolas paulinas foram escritas, provavelmente Tessalonicenses foi escrito em 49, 50. Segunda Tessalonicenses um pouco depois. Apocalipse foi escrito década de 90. Deus vai nos dando a revelação progressiva. E a somatória desses quadros, juntamente com informações anteriores, por exemplo, Joel. Aquele dia não será nem noite nem dia. O que é? O sol escureceu e a lua não deu a sua luz. Outros textos que tem no dia do Senhor, no Antigo Testamento. Então você soma todos esses quadros. Isso é muito comum na atividade profética. Só que quando eu leio Apocalipse, Apocalipse organiza essas coisas de uma maneira muito mais didática, numa sequência muito mais coerente. Eu percebo claramente o princípio das dores de parto, os selos acontecendo. Aí eu percebo as trombetas começarem a acontecer. Até que quando é aberto o sétimo selo, a trombeta vai tocar, quer dizer, ela vai alcançar aquela plenitude parcial de 1/3 de juízo. Aqueles processos se desenrolam, demônios são soltos, 1/3 da população é morta, as condições de vida da terra desandam. Aí aquele processo se acelera, porque eu chego na sétima trombeta, ela me apresenta as 7 taças. Deus acaba com a infraestrutura de vida da terra. Nesse inteirinho a gente sabe que a igreja é retirada, os salvos. Nesse inteirinho a gente sabe que os judeus estão sendo duramente perseguidos, que é o que a Bíblia fala, tempo de angústia para Jacó. Nesse inteirinho a gente sabe que existe um governante governando sobre o mundo inteiro, se auto-intitulando o Messias, que é o anticristo, martirizando os crentes, perseguindo aqueles que não querem adorar a imagem da besta. Aí vem o juízo de Deus, o chamado dia do Senhor. Ao mesmo tempo que o dia do Senhor está ocorrendo, acontece no céu o tribunal de Cristo, a bodas do Cordeiro, e Jesus vem para o massacre de Armagedon. Vamos continuar e ver o desfecho dessa história. Apocalipse 19 de novo. Vamos seguir nossa leitura. Vamos ao versículo 14. E seguiam-nos exércitos do céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Quem está vestido de linho fino, branco e puro? Um capítulo fala. A igreja, para as bodas. Tem gente que quer dizer que isso aqui é anjo. Isso aqui é um desrespeito a uma lei hermenêutica.
Se eu quero procurar o sentido de um termo, eu procuro primeiramente dentro do capítulo. E dentro do capítulo eu tenho informação. Quem veste linho branco e puro é a igreja. Ah, existem seres espirituais que vestem linho fino e branco, linho puro e branco? Tem. Mas não nesse capítulo. Seria muito estranho que os vestidos de linho fino e branco, no mesmo capítulo, o mesmo termo, tivesse dois significados. Então aqui está falando da igreja. Sem contar que Apocalipse 17, quando os 10 reis vão destruir a prostituta, qual a informação que eu tenho? Que os 10 reis seriam combatidos pelo Cordeiro, junto com os eleitos e fiéis. Quem são os eleitos e fiéis? A igreja. Então aqui seguramente é a igreja. Lembrando que a igreja passa pela tribulação e a igreja só é retirada daqui antes da ira. Na 7ª trombeta, quando toca a 7ª trombeta. Isso é uma informação muito importante. Você não pode tirar o foco, porque tem gente que joga o arrebatamento aqui no começo. Antes de tudo, nós não fazemos isso. Nós entendemos que a igreja vai passar pela tribulação, a igreja vai ver o anticristo, a igreja vai ser perseguida, a igreja vai ser martirizada. Deus vai guardar a igreja. Nós entendemos assim. Amém? Amém. E continua. Versículo 15. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Olha que interessante. Aqui eu tenho cumprimento. Apocalipse 1, quando Jesus aparece com a espada na boca. Apocalipse 2, quando ele vai reger as nações com vara de ferro. E Apocalipse 14, quando ele vai pisar o lagar. Percebe? Todo sentido está dentro do livro. Não precisa procurar em mais lugar nenhum. Já está no livro. E aí continua. Vamos lá. Versículo 16. E no manto da sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deixa eu aqui corrigir um besterol evangélico. Veja. Tem gente que quer dizer nesse texto que Jesus tem tatuagem. Só que, assim, me desculpe, eu não quero ser grosseiro, mas você precisa aprender a ler. Porque está escrito no manto da sua coxa. Não na sua coxa. Está escrito no manto da sua coxa. Ó, vamos reler? 16. E no manto e na sua coxa tem escrito esse nome. Entendeu? Aqui, ó, nessa região. E outro detalhe, aqui está querendo dizer Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mostrando a realeza, não tem nada a ver com tatuagem. Veja, pessoa que quer fazer tatuagem, nós não podemos dizer que tatuagem é pecado. Embora eu sou daqueles que oriento, não faça. Porque assim que você fizer uma tatuagem, você perdeu o direito à sua liberdade. Porque você nunca mais pode tirar aquilo. Então é uma coisa muito radical. Entendeu? É uma marca de uma geração rebelde. Agora, eu não tenho base bíblica para dizer que fazer tatuagem é pecado. Só que eu, particularmente, acho horrível. E oriento as minhas ovelhas a não fazer. Só que aí a pessoa, ela tem que decidir. Agora, ficar procurando versículo que não tem nada a ver para dizer que pode tatuagem. Por acaso, nosso Senhor precisa de uma tatuagem para aparecer? Ele é o Todo-Poderoso, Criador do Universo. De todos os processos físicos, químicos e biológicos. Tudo. Não precisa disso. Isso aqui é um termo de realeza, mostrando... Isso aqui tem a ver até com literatura antiga. Onde você via certas marcas na roupa do rei. Lembra quando o rei Acabe, junto com o rei Josafá, foram guerrear? Acabe se misturou no meio do exército. Josafá estava com roupa real. Os exércitos correram atrás de Josafá. Ele escapou porque deu um grito e viram que ele não era o rei de Israel. Mas dá para se entender no texto que era por causa da roupa dele. É isso que está querendo retratar aqui. Nada além. Entendeu? Aí continua.
Versículo 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Versículo 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Então, isso aqui está confirmando Apocalipse 17. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Até aqui. Deixa eu tomar um gole de água. Quanto tempo temos de pregação? 46. O que acontece? Aqui é o que aqueles três espíritos em forma de rã do Apocalipse 16 saíram para enganar os reis, para congregar para a batalha do Armagedon. Nós já vimos isso na pregação do Apocalipse 15, 16. Aqui é o que se cumpre no capítulo 17. O Cordeiro e os eleitos e fiéis vindo, pelejando contra os 10 reis. Aqui, o anticristo e o falso profeta inaugura o lago de fogo, são lançados vivos. E aqui tem uma parte interessante. Veja, o local de estado eterno de juízo não é o inferno. Na verdade, o inferno, ou o Hades, que é o reino dos mortos, é o local que quando todo mundo que morre, o corpo da pessoa vai para a sepultura. E o espírito e a alma vão para Deus, mas eles vão para o tormento, conforme Jesus nos explica em Lucas 16, na história do rico e do Lázaro. O rico morreu e foi para o inferno. O mendigo Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão. Que o próprio Jesus fala na cruz, para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, que é o seio de Abraão. O seio de Abraão é um termo hebraico para identificar o paraíso. O que acontece aqui? O anticristo e o falso profeta não vão conhecer a sepultura, mas eles vão ser lançados com um corpo no lago de fogo. Na próxima pregação, nós vamos ver que todo mundo que viveu nesse planeta vai receber um corpo que não vai morrer mais. Só que quem morreu em Cristo vai passar a eternidade com Deus. E quem morreu sem Cristo vai passar com esse corpo, que de uma maneira figurativa, o fogo queima, mas não consome, o verme come, mas não destrói. É uma imagem figurativa, mostrando que aquele tormento é eterno, que aquele fogo não vai consumir o corpo, vai só atormentar. Que uma dor parecida com a dor do verme, nós não sabemos se serão vermes, parece mais uma figura. O corpo da pessoa não vai se destruir. Ah, pastor, mas uma vez eu ouvi falar que Jesus ele vai destruir as pessoas depois de um tempo de juízo. Não é o que a Bíblia relata. Porque 1000 anos depois disso daqui, Satanás é lançado no mesmo lago de fogo, e está lá o anticristo e o falso profeta. No julgamento do trono branco, as pessoas são lançadas no lago de fogo, e está lá o anticristo e o falso profeta, sem ser aniquilado. A diferença é que eles inauguraram. E aqui é o seguinte, parece que a igreja nem participa da batalha.
Quem vence a batalha sozinho é Jesus. E aí as aves, de maneira figurativa, são convidadas a comer o banquete da ira de Deus. Isso aqui é uma figura que tem claramente no livro do profeta Zacarias. Vamos abrir rapidinho, que eu tenho mais 2 textos para falar. Zacarias 14. Chega em Mateus e volta 2 livros. Zacarias 14. Versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado na cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou sim no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido ao meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, outra metade dele para o sul, e fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste nos dias do diante do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, a igreja junto. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, mas espessa escuridão. Entendeu? E aí lá no 12 continua, e essa será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerreiam contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá, estando eles postados de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a sua língua lhes apodrecerá na sua boca. E aí ele vem contando descrições em linguagem profética. Tudo que está no capítulo 19, está aqui em Zacarias 14. Mostrando na volta do Senhor como vai ser. O detalhe é que a literatura profética, ela se mistura. Às vezes elas têm aspecto do presente e às vezes ela tem aspecto do futuro. Outro detalhe, a literatura profética, imagina uma cadeia de serras. Ela é como uma cadeia de serras apontando para vários pontos e o profeta que está escrevendo no passado, ele só vê os cumes. Ele não vê o que acontece no vale. Para você entender, uma figura. No vale vai sendo revelado várias vezes. Jesus traz o quadro, ó. Virão muitos em meu nome dizendo que eu sou o Cristo. Muitos trairão uns aos outros. Haverá peste, haverá guerra. Está mostrando os fatos. E aí Jesus conta alguma coisa que está no vale. Aí vem Apocalipse, mais alguns cumes. E conta a coisa que está no vale. Quando você tem a revelação completa, você tem a história inteira. É o que acontece aqui. Entendeu? Tem inclusive uma passagem bonita, bem interessante aqui, ó. Zacarias 13. Vamos aproveitar que está aqui, vamos ler. Zacarias 13. Versículo 8. Versículo 7. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor, e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas, e expirarão, mas a 3ª parte dela restará nela. Aonde que eu tenho informação de 1/3 da terra ser expirado? No Apocalipse. Aqui a informação é completa, ao todo vão ser 2/3. Só por essas pestes. Sem contar outras coisas. Por quê? Porque o terço que sobrar, quem tiver recebido a marca e estiver vivo quando Jesus puser o pé nos Montes das Oliveiras, o julgamento das nações de Mateus 25 mostra que ele vai ser lançado no inferno, como maldito de Deus.
É bem interessante quando a gente começa a somar os quadros, a gente percebe que toda informação se encaixa. Mas vamos encerrando, vamos voltar lá, Apocalipse 19. Tem mais uma informação importante que eu preciso dar. Na verdade, Apocalipse 20. Diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Qual que é a sequência dos fatos? Vamos fazer uma pequena recapitulação. Babilônia julgada, a igreja foi retirada pouco antes da ira, acontece o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, Jesus vem com sua igreja para o massacre do Armagedon. No massacre do Armagedon, o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo, e os demais são destruídos pela espada da boca de Jesus. E aí a história continua, mostrando que desce um anjo do céu. E esse anjo do céu tem a chave do abismo, uma cadeia na mão, uma grande corrente. E o que esse anjo vai fazer? Olha a sequência. Trindade satânica incitou os reis da terra a se levantar contra Jesus. Trindade satânica julgada. A besta e o falso profeta lançado vivo no lago de fogo. Falta uma pessoa da trindade satânica, Satanás. O anjo caído. É o que esse anjo aqui veio fazer com a cadeia na mão. O que vai acontecer? Versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois disso, importa que seja solto por um pouco de tempo. Para fechar com chave de ouro, o massacre do Armagedon. Os 10 reis e mais os reis da terra são destruídos por Jesus. O anticristo e o falso profeta são presos no lago de fogo, lançados vivos. E Satanás é preso no abismo por 1000 anos. Por quê, pastor? Primeiro, já é o início do juízo de Satanás. Segundo, a Bíblia vai explicar isso nos próximos capítulos, que nós vamos ver na próxima pregação, que é o chamado milênio, os 1000 anos do governo de Cristo. Mas o importante aqui é você fotografar essa cena. A ira de Deus veio, as taças foram derramadas, a Babilônia caiu, a prostituta foi julgada, houve o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, Jesus vem com a sua igreja, massacre do Armagedon, os 10 reis são massacrados pela espada, os outros reis que estão junto também, os seus exércitos também, o anticristo, o falso profeta são lançados vivos do lago de fogo e Satanás é preso no abismo. Lembra que no capítulo 9 do Apocalipse, quando toca a 5ª trombeta, é aberta a chave do abismo? Da onde saem demônios? Abismo é local de habitação de demônios. É o Tártaro. É local onde Deus prende demônios. E Satanás veio para a terra, aprontou um monte, perseguiu a igreja, perseguiu o judeu, depois de sofrer um monte de derrota, incitou o anticristo, incitou o falso profeta, usou a Babilônia, só que o destino de Satanás, parcial, vai ser ficar preso por 1000 anos. Na próxima pregação, nós vamos ver o que acontece com ele de maneira definitiva. Mas é muito importante você entender que existe uma sequência dos fatos. Você precisa tomar muito cuidado com a divisão de capítulos aqui. Porque tem gente que quer dizer que aqui começa uma nova história. Qual que é o problema? Existe no texto uma sequência, quer ver que barato? Versículo 11, e viu o céu aberto. Versículo 17, e viu um anjo que estava no sol. Versículo 19, e vi a besta.
Apocalipse 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo. Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos. Apocalipse 20, versículo 11. E vi um grande trono branco. É tudo uma sequência. E vi, e vi, e vi, e vi. Não existe interrupção na narrativa do texto. A Bíblia foi dividida em capítulos 1000 anos depois de ser fechado o cânon. E os capítulos nem sempre, quem colocou os capítulos foram os homens. Não foi inspirada a colocação dos capítulos. O que foi inspirado é o texto. O que é inerrante é o texto. Então pode ser que eu tenha capítulos que não estejam bem colocados. Isso é comum, como a divisão de primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, primeira crônica, segunda crônicas. 1 Samuel, 2 Samuel, apesar que 1 Samuel, 2 Samuel, a divisão é boa. Então eu tenho que entender aqui no texto que é uma sequência. Teve a bodas do Cordeiro, e vi, Jesus veio com a igreja, e vi a destruição dos reis da terra, e vi a besta, o falso profeta serem jogados no lago de fogo, e vi Satanás ser preso. E vi os tronos daqueles que vão ressuscitar e julgar a terra. E vi o trono branco. Então é uma sequência de fatos. Simples assim. Por quê? Porque existe uma linha da igreja que quer dizer que esses 1000 anos que a Bíblia diz aqui que é no futuro, já está acontecendo. E quer dizer que Satanás está preso no momento. E capaz que você esteja abanando a cabeça agora que eu estou falando isso. Mas, gente, quem fala isso é gente boa, homens de Deus, tementes a Deus, teólogos de mão cheia. Como, por exemplo, Reverendo Augusto Nicodemos, Paulo Júnior, Leandro Lima, Franklin Ferreira. Na linha teológica deles, o Franklin eu não tenho certeza se pensa isso. Então, está retirado o nome dele aqui da lista. Hernanes Dias Lopes. Na linha teológica dos queridos irmãos aliancistas, eles acham que Satanás agora está preso. Na nossa linha interpretativa, nós temos problema com isso, porque dentro do próprio livro de Apocalipse, o Apocalipse nos diz, no capítulo 12, que Satanás está solto na terra. O próprio livro do Apocalipse fala, no capítulo 16, que da boca de Satanás saem demônios. Como é que é? Da boca saiu demônio, mas saiu da onde? Lá do abismo? Ah, saiu do abismo. Mas peraí, Deus colocou um selo. O que foi mais forte que o selo de Deus? É só você olhar detalhes do texto. Então, assim, com o maior respeito, eles entendem que existe milênio, acho que está acontecendo agora, nós achamos que não. Que a sequência dos fatos é essa sequência simples da fluidez do texto. Que Jesus vai vir com sua igreja, vai lançar o anticristo, o falso profeta, no lago de fogo, e vai prender Satanás no abismo. E aí começa um tempo chamado milênio. Que nós vamos ver todo esse desfecho da história na nossa próxima palavra. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, pedindo que o teu poder seja sobre nós, para nos dar entendimento dos eventos do Apocalipse. Que o Senhor venha nos dando clareza, que o Senhor venha organizando nossos pensamentos. O Senhor sabe que é um livro difícil, que existem muitas informações cruzadas e que nós sabemos que precisamos da tua mão sobre nós para conhecer esses fatos que irão acontecer. Senhor, que nós possamos estar sempre vigilantes, que podemos levar a vida cristã que te agrade e que em tudo o Senhor sempre seja glorificado, pois tu és o único e verdadeiro Deus, o único que é digno de receber honra, glória e poder para todos sempre. Amém. Amém, irmãos.